Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Sebastião Pereira sempre foi homem de coragem, desses que não se abalava com barulho de bicho na mata, nem com trovão que rachava o céu no meio da madrugada. Trabalhava na fazenda do Coronel Anísio há mais de 20 anos, cuidando do gado e das plantação de milho que se estendia pelos morros da região. Era conhecido por todos como Tião da Gameleira, por causa da grande árvore que ficava bem no meio do terreno onde ele morava com a mulher, Dona Edileuza, e os 3 filhos pequenos. O sítio ficava a uns 15 quilômetros da cidade mais próxima, numa estrada de terra batida que serpenteava entre os morros cobertos de mata fechada. Durante o dia, o lugar era uma beleza só, com o canto dos passarinhos e o barulho do riachinho que cortava a propriedade. Mas quando a noite chegava, especialmente nas fases de lua nova, uma quietude estranha tomava conta de tudo, como se até os grilos tivessem medo de fazer barulho. Foi numa dessas noites, bem no finalzinho de março, quando o calor ainda apertava, mesmo depois do sol se esconder, que Sebastião começou a perceber que alguma coisa não estava certa no sítio. Ele tinha saído para dar uma última olhada no gado, como fazia todas as noites antes de se recolher, quando notou que as vacas estavam todas amontoadas num canto do pasto, longe da cerca que dividia a propriedade com a mata. Os bichos pareciam nervosos, olhando fixo para uma direção específica, as orelhas empinadas e o focinho tremendo. Sebastião conhecia bem o comportamento do gado e sabia que quando eles ficavam assim, era sinal de que tinha predador por perto. Pensou logo numa onça ou num cachorro do mato. Pegou a lanterna e foi investigar. Caminhando devagar pela pastagem, a luz da lanterna cortando a escuridão à sua frente, Sebastião se aproximou da área onde o gado estava olhando. Era próximo de uma antiga porteira de madeira que dava acesso a uma trilha abandonada, dessas que os antigos usavam para levar o gado até o rio nos tempos de seca. A porteira estava meio caída, com as tábuas apodrecidas pelo tempo e pela chuva. Foi quando ele viu as pegadas. Não eram de onça nem de qualquer animal que ele conhecesse. As marcas na terra mole próxima ao bebedouro eram grandes, quase do tamanho da pegada de um homem, mas com formato estranho. Pareciam ter dedos, muito longos e finos, com marcas de garras nas pontas. O mais esquisito era que as pegadas não seguiam um padrão normal de caminhada. Ora apareciam juntas, como se a criatura tivesse dado um pulo grande. Ora estavam espaçadas de forma irregular, como se ela mancasse ou se arrastasse. Sebastião sentiu um arrepio subir pela espinha. Em toda a sua vida no campo, nunca tinha visto pegada igual. Decidiu voltar para casa e conversar com Edileuza sobre o que tinha encontrado. Talvez ela soubesse de alguma história antiga do lugar, dessas que os mais velhos contavam quando ele era criança. No caminho de volta, iluminando o chão com a lanterna para não tropeçar nos buracos deixados pela chuva, Sebastião notou que as pegadas estranhas seguiam paralelas à trilha que levava à sua casa. Isso o deixou mais preocupado ainda. Apressou o passo, sentindo o coração bater mais forte no peito. Chegando em casa, encontrou Edileuza ainda acordada, terminando de guardar a louça do jantar. Ela percebeu logo que o marido estava perturbado com alguma coisa e perguntou o que tinha acontecido. Sebastião contou sobre o comportamento estranho do gado e as pegadas que tinha encontrado. Edileuza ficou pensativa por um momento, mexendo nervosamente no pano de prato que tinha nas mãos. Depois, com voz baixa, contou que a comadre Zulmira tinha comentado durante a feira da semana anterior que andava acontecendo coisas estranhas nas propriedades vizinhas. Galinhas aparecendo mortas de manhã, sem sinal de luta, como se tivessem morrido de susto.
Cachorros que uivavam a noite toda, olhando para a mata, e que depois sumiam sem deixar rastro. Mais inquietante ainda era a história que o Sr. Otacílio, dono do sítio do lado, tinha contado na venda do Joaquim. Segundo ele, tinha visto uma sombra grande se movendo entre as árvores, sempre nas madrugadas de lua nova. Uma sombra que não parecia ter corpo sólido, mas que deixava as plantas murchas por onde passava. Sebastião ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso das palavras da mulher. Conhecia Otacílio há anos e sabia que ele não era homem de inventar histórias. Se o vizinho dizia que tinha visto alguma coisa, era porque realmente tinha visto. Naquela noite, Sebastião dormiu mal. Toda vez que cochilava, acordava com barulhos estranhos lá fora. Primeiro pensou que fossem os cachorros da propriedade que costumavam latir quando algum animal selvagem se aproximava. Mas quando prestou atenção, percebeu que os cachorros estavam quietos. O barulho parecia vir de perto da gameleira, como se alguém estivesse caminhando devagar ao redor da grande árvore. Levantou-se da cama, sem fazer barulho para não acordar Edileuza e os meninos. Pegou a espingarda que guardava no guarda-roupa e foi até a janela da sala. A lua estava quase toda escondida pelas nuvens, deixando o terreiro da casa numa penumbra que dificultava enxergar qualquer coisa além de alguns metros. Ficou ali parado por uns 10 minutos, a espingarda engatilhada e os ouvidos atentos a qualquer som. O barulho tinha parado, mas Sebastião tinha a estranha sensação de que estava sendo observado. Era como se alguma coisa estivesse ali fora, escondida na escuridão, estudando a casa e seus moradores. O restante da noite passou sem mais incidentes, mas Sebastião não conseguiu voltar a dormir. Ficou sentado na varanda, fumando um cigarro atrás do outro e pensando no que deveria fazer. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de vermelho e laranja, ele se sentiu um pouco mais aliviado. Durante o dia, resolveu fazer uma vistoria mais completa da propriedade. Começou pelo pasto onde tinha encontrado as pegadas na noite anterior. Com a luz do sol, pode examinar melhor as marcas no chão. Eram ainda mais estranhas do que tinha pensado inicialmente. Além do formato bizarro, as pegadas tinham uma profundidade que indicava que a criatura que as fez devia ser bem pesada. Seguindo o rastro, Sebastião descobriu que as pegadas vinham da mata fechada, que fazia divisa com a propriedade do coronel Anísio. O rastro subia uma pequena elevação coberta de bambus e desaparecia numa área onde a terra estava mais dura, próxima a uma nascente que brotava entre as pedras. Foi nesse local que ele fez uma descoberta que o deixou gelado. Presas entre os galhos de um arbusto de café do mato, estavam tufos de pelos escuros, quase pretos, mas com uma textura que não parecia natural. Os pelos eram ásperos ao toque e tinham um cheiro forte e desagradável, como de animal morto há muitos dias. Sebastião guardou alguns dos pelos num saco plástico, pensando em mostrar para alguém que entendesse do assunto. Talvez o veterinário da cidade soubesse identificar de que animal se tratava. Continuou seguindo a trilha mata adentro, mas depois de uns 100 metros, o rastro simplesmente desaparecia, como se a criatura tivesse voado ou se dissolvido no ar. Voltando para casa no meio da tarde, encontrou Edileuza conversando com a vizinha, Dona Conceição, que morava no sítio do outro lado do rio. A mulher estava visivelmente abalada e contava que na madrugada anterior tinha acordado com um barulho terrível vindo do terreiro de casa. Segundo Dona Conceição, o barulho parecia ser de alguma coisa grande se arrastando pelo chão, misturado com um som que ela descreveu como um gemido baixo e contínuo. Quando se levantou para olhar pela janela, viu um vulto escuro passando perto do galinheiro. No dia seguinte, encontrou 3 galinhas mortas, sem ferimentos aparentes, mas com os olhos brancos e o corpo rígido.
O que mais impressionou Sebastião na história da vizinha foi a descrição que ela fez do vulto. Segundo Dona Conceição, a criatura se movia de forma estranha, ora caminhando sobre duas pernas, ora se arrastando como um animal ferido. Era muito alta, com braços desproporcionalmente longos que quase tocavam o chão quando ela ficava ereta. Naquela tarde, Sebastião decidiu procurar o Sr. Tobias, o homem mais velho da região, que morava sozinho numa casinha de taipa a uns 3 quilômetros dali. Se alguém podia saber alguma coisa sobre criaturas estranhas na mata, era ele. Tobias tinha mais de 80 anos e conhecia cada palmo da região, além de guardar na memória histórias que passavam de geração em geração. Encontrou o velho sentado na varanda de casa, descascando milho para dar às galinhas. Quando Sebastião contou sobre as pegadas e o comportamento estranho dos animais, Tobias parou o que estava fazendo e ficou olhando fixo para ele por um longo momento. Com voz pausada e grave, o velho começou a contar uma história que fez o sangue de Sebastião gelar nas veias. Segundo Tobias, há muitos anos, quando ele ainda era menino, tinha acontecido algo parecido na região. Na época, falavam de uma criatura que aparecia nas noites sem lua, assombrando as propriedades rurais e causando a morte misteriosa de animais. A criatura era conhecida pelos antigos como o Encantado do Bambuzal, porque sempre aparecia próximo às moitas de bambu que cresciam nas áreas mais úmidas da mata. Diziam que era uma alma penada de alguém que tinha morrido de forma violenta na região e que voltava para se vingar dos vivos. O que mais impressionava na descrição de Tobias era a semelhança com o que estava acontecendo agora. A criatura deixava pegadas estranhas, causava a morte de animais domésticos sem machucá-los fisicamente e tinha uma predileção por aparecer nas propriedades onde havia crianças pequenas. Segundo o velho, na época em que ele era criança, a situação ficou tão grave que muitas famílias abandonaram suas terras e se mudaram para a cidade. A criatura só parou de aparecer depois que um grupo de homens, liderado pelo padre da paróquia mais próxima, fez uma espécie de ritual de bênção em toda a região. Tobias contou ainda que, de acordo com as histórias que ouvia dos mais velhos quando era jovem, a criatura aparecia sempre em períodos de grande seca ou depois de alguma tragédia na região. Era como se ela fosse atraída pelo sofrimento e pela desesperança das pessoas. Ouvindo aquela história, Sebastião se lembrou de que a região estava passando por uma das piores secas dos últimos anos. Os rios estavam baixos, muitos poços tinham secado e vários pequenos produtores estavam perdendo suas plantações. Talvez isso explicasse o reaparecimento da criatura. Voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos sombrios. Não sabia se devia contar para Edileuza o que tinha descoberto, temendo preocupá-la ainda mais. Decidiu que primeiro ia tentar proteger melhor a propriedade e a família, e depois veria o que fazer em relação à criatura. Naquela noite, Sebastião fez uma ronda mais cuidadosa pela propriedade. Colocou o gado num pasto mais próximo de casa, trancou as galinhas num galinheiro reforçado e pediu para os filhos dormirem no quarto dos pais. Também deixou todas as luzes externas acesas e manteve a espingarda carregada ao lado da cama. Por volta da meia-noite, os cachorros começaram a latir de forma desesperada. Não era o latido normal de quando viam um animal estranho, mas sim um latido agudo e contínuo, misturado com ganidos de medo. Sebastião se levantou imediatamente e foi até a janela da sala. O que viu o fez recuar instintivamente. Próximo à gameleira, uma sombra alta e escura se movia lentamente, como se estivesse procurando alguma coisa. A criatura tinha aproximadamente 2 metros de altura e seus movimentos eram desajeitados,
como se ela tivesse dificuldade para se equilibrar sobre as próprias pernas. Sebastião pegou a espingarda e a lanterna, mas hesitou antes de sair de casa. Lembrou-se das palavras de Tobias sobre a criatura ser uma alma penada e se perguntou se balas comuns teriam algum efeito sobre ela. Mesmo assim, armou coragem e abriu a porta da frente. O barulho da porta fez a criatura parar imediatamente. Ela se virou na direção da casa e, mesmo com a distância, Sebastião pôde ver 2 pontos de luz vermelha onde deveriam estar os olhos. A criatura ficou parada por alguns segundos, como se estivesse estudando a situação, e depois começou a se mover na direção da casa. Foi então que Sebastião disparou a espingarda para o alto, esperando que o barulho assustasse a criatura. O tiro ecoou pela propriedade, fazendo os cachorros latirem ainda mais alto e acordando toda a família. A criatura parou novamente, mas desta vez não recuou. Em vez disso, emitiu um som que Sebastião nunca esqueceria pelo resto da vida. Era um gemido baixo e prolongado, como o de alguém sofrendo uma dor terrível, misturado com um ruído que lembrava o ranger de madeira velha. O som parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo, como se a criatura tivesse várias bocas ou como se o próprio ar estivesse vibrando. Edileuza apareceu atrás do marido, segurando os 3 filhos, todos chorando de medo. Sebastião manteve a espingarda apontada na direção da criatura, mas ela começou a se afastar lentamente, sempre de frente para a casa, como se não quisesse dar as costas para eles. Depois de alguns minutos que pareceram horas, a criatura desapareceu na escuridão da mata. Os cachorros continuaram latindo por mais um tempo, mas gradualmente foram se acalmando. Sebastião ficou acordado o resto da noite, vigiando pela janela, mas a criatura não voltou a aparecer. No dia seguinte, toda a família estava abalada. As crianças se recusavam a brincar no terreiro e Edileuza mal conseguia se concentrar nos afazeres domésticos. Sebastião decidiu que era hora de pedir ajuda. Não podia enfrentar aquela situação sozinho. Primeiro, foi à cidade procurar o padre da paróquia local. O padre Anselmo era um homem jovem que tinha chegado à região há poucos anos, mas mostrou-se disposto a ouvir a história de Sebastião com seriedade. Depois de escutar tudo, o padre disse que já tinha ouvido relatos parecidos de outros paroquianos e que estava preocupado com a situação. O padre sugeriu que organizassem uma reunião com todos os moradores da região que estavam enfrentando problemas similares. Juntos poderiam decidir qual seria a melhor forma de lidar com a situação. Também disse que ia pesquisar nos arquivos da paróquia para ver se encontrava registros de eventos semelhantes no passado. A reunião foi marcada para o domingo seguinte, na igreja da cidade. Apareceram mais de 20 pessoas, todas com histórias parecidas para contar. Além de Sebastião e Edileuza, estavam lá a Dona Conceição, o senhor Otacílio e vários outros proprietários rurais da região. O que mais impressionou foi a descoberta de que os avistamentos estavam acontecendo numa área específica, formando uma espécie de círculo em torno de uma região de mata fechada que ficava no centro de várias propriedades. Essa área era conhecida localmente como Bambuzal do Defunto, por causa de uma lenda antiga sobre alguém que tinha morrido ali em circunstâncias misteriosas. O padre Anselmo tinha conseguido encontrar alguns registros antigos na paróquia que confirmavam a história contada por Tobias. Segundo os documentos, por volta de 1943, uma criatura semelhante tinha aterrorizado a região por vários meses, causando a morte de dezenas de animais domésticos e forçando várias famílias a abandonarem suas terras. Os registros indicavam que a criatura só tinha parado de aparecer depois que o padre da época, junto com alguns paroquianos, tinha realizado uma cerimônia de purificação na área do Bambuzal do Defunto. A cerimônia consistia numa procissão noturna até o local, seguida de orações e bênçãos específicas.
Depois de muito debate, o grupo decidiu que tentariam repetir a cerimônia. O padre Anselmo se mostrou disposto a liderar o ritual, mas alertou que todos deveriam participar com fé e seriedade, pois estava lidando com forças que não compreendia completamente. A cerimônia foi marcada para a próxima lua nova, que cairia numa quarta-feira. Durante os dias que antecederam o evento, Sebastião notou que a atividade da criatura parecia ter aumentado. As pegadas apareciam agora em várias propriedades da região, sempre próximas às casas onde havia crianças. Na noite anterior à cerimônia, Sebastião teve um sonho perturbador. Viu-se caminhando sozinho pela mata, seguindo um caminho que parecia familiar, mas que ele não conseguia identificar. No final do caminho, havia uma clareira onde crescia um bambu gigantesco, com troncos grossos como árvores centenárias. No centro da clareira, viu um homem sentado no chão, com as costas apoiadas no maior dos bambus. O homem estava vestido com roupas antigas e rasgadas, e sua pele tinha uma cor acinzentada, como se ele estivesse morto há muito tempo. Quando o homem levantou a cabeça e olhou para Sebastião, seus olhos eram 2 pontos de luz vermelha, exatamente como os da criatura, que ele tinha visto no terreiro de casa. Sebastião acordou sobressaltado, com o coração disparado e o corpo coberto de suor frio. O sonho tinha sido tão real que ele ainda podia sentir o cheiro de mofo e terra úmida da clareira. Levantou-se e foi até a janela, precisando se certificar de que estava realmente em casa, em segurança. Lá fora, tudo estava calmo. A lua nova deixava o terreiro na escuridão quase completa, mas não havia sinal da criatura. Os cachorros dormiam tranquilos em suas casinholas, e até mesmo os grilos cantavam normalmente. Ainda assim, Sebastião não conseguiu voltar a dormir. Na manhã da cerimônia, o grupo se reuniu na igreja para os preparativos finais. O padre Anselmo tinha preparado velas benzidas, água benta e um crucifixo antigo que pertencia ao acervo da paróquia. Também tinha pesquisado as orações específicas que deveriam ser recitadas durante o ritual. À medida que o dia foi passando, Sebastião notou que estava cada vez mais nervoso. Não sabia se era por causa do sonho da noite anterior ou pela expectativa do que poderia acontecer durante a cerimônia. Edileuza também estava apreensiva, mas decidiu participar mesmo assim, dizendo que era pela segurança da família. Quando chegou a noite, o grupo se reuniu na igreja às 8 horas. Eram 15 pessoas ao todo, incluindo o padre. Cada um levava uma vela e tinha recebido instruções sobre como se comportar durante a cerimônia. O importante era manter a calma e a fé, não importando o que acontecesse. A caminhada até o bambuzal do defunto levou cerca de 1 hora. O local ficava numa área de mata fechada, acessível apenas por uma trilha estreita que serpenteava entre as árvores. Durante o caminho, o grupo rezou o terço em voz baixa, com o padre liderando as orações. Quando chegaram à clareira, Sebastião sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. O local era exatamente como ele tinha visto no sonho. Uma área circular, cercada por bambus gigantescos, com um exemplar maior bem no centro. A semelhança era tão perfeita que ele chegou a pensar se não estava sonhando novamente. O padre Anselmo organizou o grupo em círculo ao redor da clareira e começou a cerimônia. Primeiro, aspergiu água benta em toda a área, caminhando lentamente ao redor do perímetro e recitando orações em latim. Depois, pediu para que todos acendessem suas velas e permanecessem em silêncio. Foi durante esse momento de silêncio que eles a viram. A criatura emergiu lentamente de trás do bambu central, como se estivesse se materializando a partir das sombras. Era ainda mais impressionante de perto do que Sebastião tinha imaginado. Tinha aproximadamente 2,5 metros de altura,
com braços desproporcionalmente longos, que terminavam em mãos com dedos finos e garras. Seu corpo era coberto por pelos escuros e ásperos, e seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão como brasas. O mais perturbador era seu rosto, que tinha características vagamente humanas, misturadas com aspectos animalescos. A boca era grande demais, cheia de dentes pontiagudos, e o nariz era apenas duas aberturas numa face deformada pela decomposição. A criatura ficou parada por alguns instantes, observando o grupo com uma expressão de curiosidade e raiva. Então, emitiu o mesmo gemido baixo e prolongado que Sebastião tinha ouvido naquela noite em sua propriedade. O som fez várias pessoas do grupo recuarem instintivamente, mas o padre Anselmo manteve sua posição e continuou com as orações. Elevando a voz acima do gemido da criatura, o padre começou a recitar uma oração de exorcismo, segurando o crucifixo à sua frente. A criatura reagiu imediatamente, arqueando as costas e emitindo um rugido que ecoou pela mata e fez os pássaros voarem assustados de suas árvores. Por um momento, pareceu que a criatura ia atacar o grupo. Ela começou a se mover na direção deles, com movimentos desajeitados, mas determinados. Sebastião instintivamente colocou a mão na espingarda que carregava, mas o padre fez um gesto para que ele não atirasse. Em vez disso, o padre intensificou suas orações e pediu para que todo o grupo rezasse junto. As vozes se uniram num coro de súplicas e orações, criando uma barreira sonora entre eles e a criatura. Gradualmente, a criatura começou a recuar, como se as orações causassem dor física nela. O momento mais impressionante da cerimônia foi quando a criatura parou de se mover e começou a falar. Não eram palavras compreensíveis, mas sim uma mistura de gemidos e murmúrios que pareciam formar frases em alguma língua antiga. O som era perturbador, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. O padre Anselmo respondeu em latim, numa voz firme e autoritária. Sebastião não entendia o que estava sendo dito, mas podia sentir a força das palavras. Era como se uma batalha invisível estivesse acontecendo na clareira, com forças espirituais se enfrentando através das orações e invocações. Depois de alguns minutos que pareceram horas, a criatura emitiu um último gemido, mais alto e desesperado que os anteriores. Seu corpo começou a se tornar transparente, como se estivesse se dissolvendo no ar. Gradualmente, ela foi ficando cada vez mais fraca, até desaparecer completamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Durante alguns instantes, ninguém se moveu ou falou, como se todos estivessem processando o que tinham acabado de presenciar. Então, o padre Anselmo concluiu a cerimônia com uma oração final de agradecimento e proteção. No caminho de volta, o grupo estava visivelmente abalado, mas também aliviado. Sebastião sentia como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Pela primeira vez em semanas, conseguia respirar normalmente e não sentia mais aquela sensação constante de estar sendo observado. Nos dias que se seguiram à cerimônia, a normalidade gradualmente retornou à região. Os animais voltaram a se comportar de forma normal, as pegadas estranhas não apareceram mais e as noites voltaram a ser tranquilas. Sebastião pode finalmente dormir em paz, sabendo que sua família estava segura. Meses depois, quando contava a história para outros, moradores da região, Sebastião sempre terminava dizendo que há coisas na mata que a gente não entende e que é melhor respeitar. Ele nunca mais se aventurou sozinho pelas trilhas abandonadas da propriedade e sempre fazia questão de manter as orações em dia. A experiência o ensinou que o mundo é muito maior e mais misterioso do que ele imaginava, e que algumas forças antigas ainda habitam os lugares
onde o homem moderno raramente ousa pisar. O bambuzal do defunto continuou sendo um local evitado pelos moradores locais. E Sebastião fazia questão de avisar qualquer visitante sobre os perigos de se aventurar por aquelas bandas depois do pôr do sol. Aparecido Ribas nunca foi homem de se meter com coisa de assombração. Mas o que aconteceu naquele inverno de junho, na fazenda do patrão, mudou completamente sua forma de ver o mundo. Ele trabalhava como vaqueiro na propriedade do coronel Valdomiro há 15 anos, cuidando das boiadas que pastavam nas várzeas que se estendiam entre os morros da Serra da Mantiqueira. A fazenda era das antigas, com mais de 2.000 alqueires de terra boa para criar gado. Aparecido morava numa casa de 3 cômodos que ficava numa elevação pequena, de onde podia vigiar todo o gado que ficava espalhado pelos pastos. Vivia ali com a esposa Alzira e a filha única, Mariazinha, de apenas 7 anos de idade, uma menina esperta que ajudava a mãe com os afazeres e brincava sozinha no terreiro da casa. O problema começou quando o coronel resolveu abrir uma estrada nova para facilitar o transporte do gado até a cidade. A estrada cortava uma área que sempre foi evitada pelos antigos moradores da região, um lugar conhecido como Várzea do Curral Quebrado, onde diziam que no passado tinha havido uma fazenda próspera que foi abandonada depois de uma tragédia. Aparecido participou da abertura da estrada junto com outros trabalhadores da fazenda. Usaram tratores e máquinas pesadas para derrubar a mata e nivelar o terreno. Durante os trabalhos, encontraram restos de construções antigas, pedras de alicerce, pedaços de telha velha e até mesmo alguns objetos de ferro enferrujado que pareciam ser de épocas bem passadas. O que mais chamou a atenção de Aparecido foi uma cerca de pedra muito bem construída que atravessava toda a várzea. As pedras eram grandes e perfeitamente encaixadas, mostrando que quem fez aquele trabalho entendia muito de construção. No meio da cerca havia uma porteira de ferro forjado, toda enferrujada, mas ainda de pé, como se estivesse guardando alguma coisa importante. Durante a construção da estrada, alguns dos trabalhadores comentaram que andavam acontecendo coisas estranhas no acampamento que foi montado próximo à obra. Ferramentas que sumiam durante a noite e apareciam em lugares completamente diferentes na manhã seguinte. Comida que estragava de um dia para o outro, mesmo estando bem guardada. E sempre aquela sensação de estar sendo observado. Principalmente, durante a madrugada, Aparecido não deu muita importância para essas histórias no começo. Acreditava que era coisa da imaginação dos peões, que sempre gostavam de inventar causos para assustar os companheiros. Mas tudo mudou numa quinta-feira de tarde, quando ele foi sozinho até a várzea para buscar algumas ferramentas que tinham ficado esquecidas no local da obra. Era final de tarde, com o sol já baixo no horizonte, pintando o céu de vermelho e laranja. Aparecido chegou até a porteira de ferro e parou para observar melhor a construção. De perto, pode ver que o ferro tinha desenhos trabalhados, com formas que lembravam animais e plantas. Era um trabalho fino, do tipo que não se via mais na região. Foi quando ele notou que havia pegadas na terra mole, próximo à porteira. Não eram pegadas humanas, nem de qualquer animal que ele conhecesse. Eram marcas estranhas, que pareciam ter sido feitas por alguém que caminhava apoiando não só os pés, mas também as mãos no chão, como se fosse um animal de 4 patas, mas com dedos longos e finos. As pegadas seguiam um caminho que passava pela porteira e se dirigia para uma área mais baixa da várzea, onde havia um pequeno açude formado pelas chuvas do inverno. Aparecido decidiu seguir as marcas, curioso para descobrir que tipo de bicho tinha feito aquele rastro. O caminho levava até a beira do açude, onde as pegadas desapareciam na água. Aparecido ficou intrigado, porque a água estava turva e escura, diferente do normal.
Geralmente, a água daquele açude era clara, permitindo ver o fundo mesmo com 1 metro de profundidade. Agora, parecia que alguém tinha mexido toda a lama do fundo. Enquanto observava a água, Aparecido teve a estranha sensação de que alguma coisa se movia lá embaixo. Não conseguia ver direito por causa da turbidez, mas havia ondas pequenas, na superfície, como se algum animal grande estivesse nadando no fundo. Pegou uma vara que estava caída perto da margem e cutucou a água para ver se conseguia provocar alguma reação. O que aconteceu em seguida o fez recuar rapidamente. A água começou a borbulhar violentamente, como se estivesse fervendo, e um cheiro forte de podridão se espalhou pelo ar. Aparecido nunca tinha sentido um odor tão ruim, que parecia uma mistura de peixe morto com enxofre queimado. Decidiu que era melhor voltar para casa antes que escurecesse completamente. No caminho de volta, olhando por cima do ombro várias vezes, teve a impressão de que estava sendo seguido. Não via nada quando se virava, mas ouvia ruídos atrás de si, como se alguém estivesse caminhando pela mata, tentando não fazer barulho. Chegando em casa, encontrou Alzira preocupada porque Mariazinha estava com febre desde o meio da tarde. A menina reclamava de dor de cabeça e dizia que estava vendo vultos andando pelo terreiro. Alzira achou que era delírio da febre, mas Aparecido ficou inquieto, lembrando-se do que tinha acontecido na várzea. Durante a noite, Mariazinha acordou, chorando e gritando que tinha alguém olhando pela janela do quarto. Aparecido se levantou para verificar, mas não encontrou nada. Mesmo assim, decidiu passar o resto da noite acordado, vigiando a casa. Foi quando viu a primeira aparição. Por volta das 2 horas da manhã, uma sombra se destacou da escuridão, próximo ao galinheiro. Era uma figura alta e magra, que se movia de forma estranha, ora caminhando ereta sobre 2 pernas, ora se abaixando e se movendo como um animal quadrúpede. A criatura parecia estar procurando alguma coisa, farejando o ar e examinando o chão. Aparecido, pegou a espingarda e se posicionou atrás da janela da sala, observando os movimentos da criatura. Ela era ainda mais bizarra do que tinha imaginado. Seu corpo era desproporcional, com braços muito longos que quase tocavam o chão quando ela ficava ereta. A cabeça era pequena demais para o corpo, e mesmo na escuridão, ele podia ver que seus olhos brilhavam com uma luz amarelada. A criatura se aproximou da casa lentamente, parando várias vezes para farejar o ar. Quando chegou próximo à varanda, emitiu um som baixo e gutural, como um ronco misturado com gemido. O barulho fez Mariazinha acordar novamente, chorando e gritando que o homem feio estava tentando entrar em casa. Foi então que Aparecido disparou a espingarda para o ar, esperando assustar a criatura. O tiro ecoou pela propriedade, mas em vez de fugir, a criatura se virou na direção da casa e emitiu um grito agudo e prolongado que fez os vidros das janelas tremerem. Era um som terrível, que parecia sair de uma garganta que não era humana, nem de animal conhecido. Depois do grito, a criatura começou a bater nas paredes da casa com as mãos, produzindo um barulho seco e ritmado, como se estivesse tentando derrubar a construção. Aparecido gritou para que ela fosse embora, mas os golpes continuaram por mais alguns minutos. Então, subitamente, tudo ficou silencioso. Quando Aparecido se atreveu a olhar pela janela novamente, a criatura tinha desaparecido. Não havia sinal dela em lugar nenhum, como se tivesse se dissolvido no ar. O resto da noite passou sem mais incidentes, mas nenhum dos 3 conseguiu dormir. Na manhã seguinte, Aparecido encontrou marcas estranhas nas paredes da casa. Eram riscos profundos na madeira, como se tivessem sido feitos por garras muito afiadas. As marcas formavam desenhos que pareciam ter algum significado, mas que ele não conseguia decifrar. Decidiu procurar o Sr. Juventino, um velho que morava
sozinho numa fazenda vizinha e que conhecia todas as histórias antigas da região. Se alguém podia explicar o que estava acontecendo, era ele. Juventino tinha mais de 70 anos e era neto de um dos primeiros colonos que se estabeleceram na área. Encontrou o velho consertando uma cerca próxima à sede de sua propriedade. Quando Aparecido contou sobre as pegadas estranhas e a criatura que tinha visto durante a noite, Juventino parou o trabalho e ficou olhando para ele com uma expressão grave. Com voz pausada, o velho começou a contar uma história que fez Aparecido entender que estava lidando com algo muito mais sério do que imaginava. Segundo Juventino, a várzea do Curral Quebrado era assombrada há mais de 100 anos, desde os tempos em que seu avô era jovem. A história começava com um fazendeiro chamado Isidoro Macambira, que tinha construído uma propriedade próspera na várzea durante o final do século passado. Isidoro era conhecido por sua crueldade com os escravos e empregados e por práticas estranhas que incluíam rituais noturnos realizados próximo ao açude. Segundo os relatos que Juventino tinha ouvido do avô, Isidoro fazia experiências com os animais da fazenda, tentando criar criaturas híbridas através de métodos que ninguém entendia direito. Dizia-se que ele tinha conhecimentos de feitiçaria e que usava o açude para realizar seus rituais. A fazenda de Isidoro prosperou durante vários anos, mas sempre houve histórias estranhas sobre desaparecimentos de pessoas e animais na região. Trabalhadores que sumiam durante a noite e nunca mais eram encontrados. Gado que aparecia morto em circunstâncias misteriosas. E sempre aqueles barulhos estranhos, vindos da várzea durante as madrugadas sem lua. O fim da prosperidade de Isidoro veio quando uma seca terrível atingiu a região. Desesperado para salvar sua fazenda, ele intensificou seus rituais e experimentos. Foi quando algo deu errado. Numa noite de lua nova, os moradores das fazendas vizinhas ouviram gritos terríveis vindos da várzea, misturados com sons que não pareciam humanos. Na manhã seguinte, encontraram a fazenda de Isidoro completamente destruída. Os edifícios tinham sido derrubados como se um furacão tivesse passado pelo local. O gado estava morto, espalhado pela propriedade, e não havia sinal do próprio Isidoro nem de sua família. O mais estranho era que no centro da destruição, próximo ao açude, havia pegadas que não eram humanas nem de qualquer animal conhecido. As pegadas seguiam do açude até a mata fechada, onde desapareciam. Desde então, a várzea foi evitada pelos moradores da região, que acreditavam que Isidoro tinha criado alguma abominação que continuava habitando o local. Juventino contou ainda que, ao longo dos anos, várias pessoas tinham relatado avistamentos de criaturas estranhas na várzea, sempre durante períodos de seca ou depois de alguma perturbação no local. A criatura que Aparecido tinha visto parecia corresponder exatamente às descrições antigas. Ouvindo aquela história, Aparecido compreendeu que a abertura da estrada tinha perturbado algo que deveria ter ficado em paz. As máquinas e o movimento na várzea tinham despertado a criatura que dormia há décadas, talvez esperando por uma oportunidade de retornar ao mundo dos vivos. Voltou para casa preocupado, não sabendo como proteger a família daquela ameaça. Alzira notou que o marido estava perturbado e perguntou o que tinha descoberto. Aparecido contou tudo, e embora ela tivesse dificuldade para acreditar na história, não podia negar que alguma coisa estava acontecendo. Naquela noite, a criatura voltou a aparecer. Desta vez, ela não se limitou a rondar a casa, mas tentou realmente entrar. Aparecido ouviu ruídos no telhado, como se alguma coisa pesada estivesse caminhando sobre as telhas. Depois, tentativas de abrir as janelas e a porta da frente, o que mais assustou. Aparecido foi que a criatura parecia ter desenvolvido uma fixação especial por Mariazinha.
Durante toda a noite, ela ficou rondando próximo ao quarto da menina, fazendo ruídos baixos que pareciam chamados ou tentativas de comunicação. Mariazinha estava aterrorizada e dizia que o homem feio estava tentando levá-la embora. Segundo a menina, a criatura falava com ela através da parede, prometendo mostrar coisas interessantes se ela saísse de casa. Aparecido e Alzira ficaram de vigília o resto da noite, não permitindo que a menina ficasse sozinha nem por um instante. No dia seguinte, Aparecido tomou uma decisão drástica. Não podia continuar expondo a família àquele perigo. Procurou o coronel Valdomiro e contou toda a situação, pedindo para ser transferido para outra parte da fazenda, longe da várzea. O coronel, que era homem prático e cético, no começo, achou que Aparecido estava inventando desculpas para não trabalhar. Mas quando outros empregados da fazenda começaram a relatar experiências similares, ele ficou preocupado. A obra da estrada tinha parado porque os trabalhadores se recusavam a continuar, alegando que o local era assombrado. Foi então que o coronel decidiu consultar Padre Bernardino, o pároco da cidade mais próxima. O padre era conhecido por seu interesse em casos de fenômenos inexplicáveis e já tinha ajudado outras pessoas da região com problemas similares. Padre Bernardino ouviu atentamente todos os relatos e depois pediu para visitar pessoalmente a várzea do Curral Quebrado. Acompanhado por Aparecido e pelo coronel, o padre foi até o local durante uma tarde de sol, quando tudo parecia normal e tranquilo. O padre examinou as ruínas antigas que tinham sido descobertas durante a abertura da estrada e ficou particularmente interessado na porteira de ferro. Segundo ele, os desenhos gravados no ferro eram símbolos que remetiam a práticas de ocultismo do século passado. Quando chegaram ao açude, o padre ficou visivelmente perturbado. A água estava ainda mais escura e turva que quando Aparecido a tinha visto pela primeira vez, e o cheiro de podridão era quase insuportável. O padre benzeu a água e rezou algumas orações, mas podia-se perceber que ele estava preocupado com a situação. De volta à cidade, Padre Bernardino pesquisou nos arquivos da paróquia e encontrou registros que confirmavam a história contada por Juventino. Havia documentos sobre a fazenda de Isidoro Macambira e sobre os eventos estranhos que levaram ao seu desaparecimento. O mais impressionante era um relatório escrito pelo padre, que servia à paróquia na época, descrevendo uma criatura que tinha sido vista várias vezes na região depois do desaparecimento de Isidoro. A descrição correspondia exatamente ao que Aparecido e os outros tinham relatado. Padre Bernardino concluiu que estavam lidando com uma manifestação de forças sobrenaturais que tinham sido liberadas pelos experimentos de Isidoro mais de um século antes. A criatura era uma abominação que tinha se alimentado da energia negativa do local durante décadas, esperando por uma oportunidade de se manifestar novamente. O padre propôs realizar um ritual de purificação e exorcismo na várzea, similar aos que tinha feito em outras ocasiões. Seria necessário reunir um grupo de pessoas de fé para participar da cerimônia, que deveria ser realizada durante o período de lua nova, quando as forças sobrenaturais costumavam ser mais ativas. A cerimônia foi marcada para a semana seguinte. Além do padre Bernardino, participariam Aparecido, o coronel Valdomiro, Juventino e mais alguns moradores da região que tinham sido afetados pelos acontecimentos estranhos. Durante os dias que antecederam a cerimônia, a atividade sobrenatural na região aumentou significativamente. Várias propriedades relataram avistamentos da criatura, sempre durante a madrugada. Animais domésticos apareciam mortos sem ferimentos aparentes, e havia relatos de ruídos inexplicáveis vindos da várzea.
Na noite da cerimônia, o grupo se reuniu na igreja da cidade para os preparativos finais. Padre Bernardino tinha conseguido água benta especial, velas consagradas e um crucifixo antigo que pertencia ao acervo da paróquia desde o século passado. A caminhada até a várzea foi tensa. O grupo seguiu em silêncio pela estrada que tinha sido aberta recentemente, cada um carregando uma vela e rezando mentalmente. A lua nova deixava a noite particularmente escura, e a única iluminação vinha das velas que tremulavam no vento fresco da madrugada. Quando chegaram à porteira de ferro, Padre Bernardino organizou o grupo em semicírculo e começou a cerimônia. Primeiro, aspergiu água benta em toda a área, prestando atenção especial à porteira e aos restos das construções antigas. Depois, começou a recitar orações de purificação em latim. Foi durante a segunda parte da cerimônia que a criatura apareceu. Ela emergiu lentamente do açude, como se tivesse estado escondida debaixo da água suja. Era ainda mais horrível do que Aparecido tinha imaginado. Seu corpo era uma mistura grotesca de características humanas e animais, como se fosse resultado de algum experimento terrível que tinha dado errado. A criatura tinha aproximadamente 2 metros de altura quando ficava ereta, mas a maior parte do tempo se movia agachada, apoiando-se tanto nas pernas quanto nos braços. Sua pele era escura e viscosa, como se estivesse sempre molhada, e seus olhos amarelos brilhavam na escuridão com uma intensidade hipnótica. O que mais impressionava era sua face, que conservava algumas características humanas deformadas pela decomposição e por alterações que pareciam ter sido feitas propositalmente. A boca era grande demais, cheia de dentes pontiagudos que não eram nem de predador nem de herbívoro, mas uma mistura antinatural dos dois. A criatura ficou parada por alguns instantes, observando o grupo com uma expressão de curiosidade maligna. Então, começou a se aproximar lentamente, emitindo sons baixos que pareciam uma tentativa de comunicação. Era como se ela estivesse tentando lembrar como falar, depois de décadas de isolamento. Padre Bernardino intensificou suas orações e pediu para que o grupo se mantivesse unido e continuasse rezando. A criatura reagiu às orações como se elas causassem dor física, recuando e emitindo gritos agudos que ecoaram pela várzea. O momento mais intenso da cerimônia foi quando a criatura tentou atacar diretamente o padre. Ela se lançou na direção dele com movimentos surpreendentemente rápidos, mas foi detida por uma barreira invisível que parecia estar sendo criada pelas orações do grupo. A batalha espiritual durou mais de 1 hora. A criatura alternava entre tentativas de ataque e momentos em que parecia estar sofrendo uma dor terrível. Gradualmente, seu corpo começou a se tornar menos sólido, como se estivesse perdendo a capacidade de se manter no mundo físico. Finalmente, com um último grito de desespero que fez o chão tremer sob os pés do grupo, a criatura se dissolveu numa fumaça escura que foi absorvida pela terra da várzea. O açude, que antes estava turvo e mal cheiroso, voltou a ter água clara e limpa. Padre Bernardino concluiu a cerimônia com orações de agradecimento e proteção, benzendo toda a área mais uma vez. Depois, o grupo retornou à cidade em silêncio, todos profundamente abalados pelo que tinham presenciado. Nos meses que se seguiram, a normalidade retornou à região. A obra da estrada foi concluída sem mais problemas, e não houve mais relatos de atividade sobrenatural na várzea do Curral Quebrado. Aparecido pode voltar ao trabalho normal, e Mariazinha não teve mais pesadelos com o homem feio. Anos depois, quando contava a história para visitantes ou novos trabalhadores da fazenda, Aparecido sempre fazia questão de explicar que algumas coisas na natureza não devem ser perturbadas sem respeito e preparação adequada. A várzea continuou sendo um local de respeito, onde as pessoas evitavam fazer barulho desnecessário ou deixar lixo.
A experiência ensinou a Aparecido que o mundo é cheio de mistérios que a ciência ainda não consegue explicar e que a fé e o respeito pelas forças sobrenaturais são, às vezes, a única proteção que temos contra os perigos que não podemos ver ou compreender completamente. Zacarias Ferreira sempre foi homem de pouca conversa e muito trabalho, desses que acordavam antes do sol nascer e só descansavam quando as estrelas já estavam bem altas no céu. Trabalhava como caseiro na fazenda Santa Rita, uma propriedade antiga que ficava nos contrafortes da Serra do Cipó, cuidando de uma criação de cabras e de alguns alqueires de terra onde plantava milho e feijão para o sustento da família. A fazenda pertencia à família do Dr. Euclides há 3 gerações, mas há anos estava praticamente abandonada, servindo apenas como local de descanso nos fins de semana. Zacarias morava lá com a esposa Conceição e o filho Pedrinho, de 9 anos, numa casa simples mas confortável que ficava numa colina baixa, de onde se tinha uma vista bonita de todo o vale. O problema começou quando o Dr. Euclides resolveu perfurar um poço artesiano novo para melhorar o abastecimento de água da propriedade. O poço antigo, que ficava próximo à casa, estava secando por causa da estiagem prolongada que castigava a região há 2 anos. O novo poço seria perfurado numa área mais baixa, próxima a uma formação rochosa conhecida como Pedra Furada. A Pedra Furada era uma curiosidade geológica da região. Uma rocha enorme com um buraco natural no meio, como se tivesse sido perfurada por alguma força da natureza. Os antigos moradores da área sempre evitaram construir muito próximo da pedra, alegando que o local era carregado de energias ruins. Mas o Dr. Euclides, homem da cidade e cético por natureza, não deu importância para essas superstições. Zacarias acompanhou todo o processo de perfuração do poço. A equipe de técnicos trabalhou durante uma semana, usando uma perfuratriz moderna que fazia um barulho ensurdecedor que ecoava pelo vale. Durante os trabalhos, encontraram algo inesperado. A uns 15 metros de profundidade, a broca atingiu uma cavidade natural. Uma espécie de gruta subterrânea que ninguém sabia que existia. Os técnicos ficaram intrigados com a descoberta e resolveram investigar melhor. Desceram uma câmera no poço e descobriram que a cavidade era bem maior do que imaginavam, com várias ramificações que se estendiam debaixo de toda a área da pedra furada. O mais estranho era que havia água corrente lá embaixo, formando uma espécie de rio subterrâneo. O Dr. Euclides ficou entusiasmado com a descoberta, achando que tinha encontrado uma fonte inesgotável de água para a propriedade. Mandou os técnicos instalarem uma bomba potente para explorar ao máximo o manancial subterrâneo. Zacarias tentou alertar que talvez fosse melhor deixar aquela água quieta, mas o patrão não quis ouvir. No primeiro dia após a instalação da bomba, tudo correu normalmente. A água que subia era cristalina e abundante, muito melhor que a do poço antigo. Mas na segunda noite, Zacarias começou a notar que alguma coisa estava errada. Os animais da propriedade estavam agitados, especialmente as cabras, que ficavam inquietas e se recusavam a se aproximar da área do Poço Novo. Durante a madrugada, Zacarias foi acordado por um barulho estranho que vinha da direção da pedra furada. Era um som baixo e contínuo, como um gemido que subia das profundezas da terra. Inicialmente, pensou que fosse algum problema com a bomba d'água, mas quando prestou atenção, percebeu que o ruído era diferente de qualquer barulho mecânico. Levantou-se da cama sem acordar. Conceição e foi até a janela que dava para o vale. A lua estava cheia, iluminando bem toda a paisagem, e ele pode ver claramente a área do Poço Novo e da Pedra Furada.
foi quando notou que havia uma névoa estranha se formando ao redor da formação rochosa. A névoa era diferente de qualquer coisa que Zacarias já tivesse visto. Tinha uma cor acinzentada com reflexos azulados e se movia de forma que não parecia natural. Em vez de se dispersar com o vento, como fazem as névoas normais, ela se concentrava cada vez mais ao redor da pedra furada, como se fosse atraída por alguma força. O mais inquietante era que a névoa parecia ter vida própria. Zacarias observou fascinado, enquanto ela se moldava em formas que lembravam vagamente figuras humanas, que apareciam e desapareciam continuamente. As formas se moviam lentamente ao redor da pedra, como se estivessem dançando ou realizando algum tipo de ritual. Zacarias ficou observando a estranha dança da névoa por quase 1 hora, até que ela gradualmente se dissipou com a aproximação do amanhecer. Quando o sol nasceu, tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ele chegou a pensar que tinha sonhado, mas sabia que estava acordado durante toda a observação. No dia seguinte, resolveu investigar melhor a área do Poço Novo. Caminhando ao redor da pedra furada, notou que a vegetação próxima estava diferente. As plantas pareciam murchas e amareladas, como se estivessem doentes, embora não houvesse falta de água na região depois da instalação do poço. Mais estranho ainda era o fato de que não havia mais insetos na área. Normalmente, próximo a fontes de água, havia sempre muitos insetos, especialmente borboletas e abelhas. Agora, a região ao redor da pedra furada estava completamente silenciosa, sem o zumbido característico da vida que costumava haver ali. Quando chegou próximo ao Poço Novo, Zacarias fez uma descoberta perturbadora. Na terra mole ao redor da instalação, havia pegadas que não conseguia identificar. Eram marcas estranhas, que pareciam ter sido feitas por pés humanos, mas com dedos muito longos e finos. As pegadas formavam círculos ao redor do poço, como se alguém tivesse caminhado ali durante a noite. Zacarias tentou contar para Conceição o que tinha visto, mas ela achou que o marido estava com a imaginação exaltada por causa do trabalho e da preocupação com a seca. Pedrinho, no entanto, disse que também tinha ouvido barulhos estranhos durante a noite e que tinha sonhado com pessoas de fumaça dançando no quintal. Na segunda noite, após a instalação do poço, os fenômenos se intensificaram. O gemido subterrâneo ficou mais alto e foi acompanhado por outros sons que Zacarias não conseguia identificar. Pareciam vozes humanas conversando em sussurros, mas falando numa língua que ele não conhecia. Desta vez, Zacarias decidiu sair de casa para investigar mais de perto. Pegou uma lanterna e caminhou cautelosamente na direção da pedra furada, seguindo o som das vozes estranhas. À medida que se aproximava, o gemido subterrâneo ficava mais forte, e ele começou a sentir uma vibração no chão, como se alguma coisa grande estivesse se movendo debaixo da terra. Quando chegou próximo ao Poço Novo, Zacarias viu algo que o fez parar imediatamente. A névoa estranha tinha voltado, mas desta vez era muito mais densa e parecia ter formas mais definidas. Podia distinguir claramente figuras humanas se movendo dentro da névoa, como se fossem pessoas feitas de fumaça. As figuras eram altas e magras, com movimentos lentos e graciosos. Não tinham características faciais definidas, mas Zacarias tinha a impressão de que elas o estavam observando. Uma delas se destacou do grupo e começou a se mover na sua direção, ficando cada vez mais sólida à medida que se aproximava. Zacarias sentiu o sangue gelar nas veias. A figura que se aproximava tinha a aparência de um homem idoso, vestido com roupas antigas e simples, como as que os trabalhadores rurais usavam há muitas décadas. Seu rosto era sereno, mas seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas ou íris.
A figura parou a alguns metros de distância e começou a falar. Sua voz era baixa e ecoava estranhamente, como se viesse de muito longe. Falava numa mistura de português antigo com palavras que Zacarias não entendia, mas conseguiu captar algumas frases que o deixaram profundamente perturbado. O espírito dizia que ele e seus companheiros tinham sido perturbados em seu descanso eterno pela perfuração do poço. Há muito tempo, eles moravam numa aldeia que existia naquele local antes da construção da fazenda. A aldeia tinha sido destruída por uma doença terrível e todos os moradores tinham morrido e sido enterrados numa caverna que ficava debaixo da pedra furada. Segundo o espírito, a perfuração do poço tinha violado o local sagrado onde eles descansavam, permitindo que suas almas voltassem ao mundo dos vivos. Agora, eles não conseguiam mais encontrar paz e estavam condenados a vagar pela área até que o problema fosse resolvido. Zacarias tentou perguntar o que deveria ser feito, mas a figura começou a se tornar transparente novamente e sua voz foi ficando cada vez mais fraca. Antes de desaparecer completamente, o espírito conseguiu dizer que a água do poço estava contaminada pelas almas dos mortos e que quem bebesse dela ficaria doente de uma forma que nenhum médico conseguiria curar. Quando a figura desapareceu completamente, Zacarias se viu sozinho próximo ao poço, com apenas o gemido subterrâneo continuando a ecoar pela noite. Voltou correndo para casa, o coração batendo descompassado e a mente cheia de preocupações sobre o que deveria fazer com aquela informação. No dia seguinte, Zacarias tentou entrar em contato com o Dr. Euclides para contar o que tinha acontecido, mas o patrão estava viajando e só voltaria na semana seguinte. Enquanto isso, ele tomou o cuidado de não usar a água do Poço Novo, continuando a buscar água no Poço Antigo, mesmo com a dificuldade causada pela seca. Durante os dias seguintes, as aparições continuaram, sempre durante a madrugada. Zacarias observava da janela de casa como as figuras de névoa se moviam ao redor da pedra furada, parecendo cada vez mais agitadas e desesperadas. O gemido subterrâneo também se intensificou, e agora podia ser ouvido até mesmo durante o dia. O que mais preocupava Zacarias era o efeito que os fenômenos estavam tendo em sua família. Conceição começou a ter pesadelos todas as noites, sonhando com pessoas mortas que pediam ajuda. Pedrinho também estava sendo afetado, acordando frequentemente durante a madrugada e dizendo que via os homens de fumaça brincando no terreiro. Mais grave ainda era o fato de que os animais da propriedade estavam começando a adoecer. Várias cabras apareceram mortas de manhã, sem sinais de ferimentos ou doenças aparentes. As que ainda estavam vivas se recusavam terminantemente a beber a água do Poço Novo, mesmo estando com sede. Preocupado com a situação, Zacarias decidiu procurar o senhor Benedito, um ancião que morava numa fazenda vizinha e que conhecia muito bem a história da região. Se alguém podia explicar o que estava acontecendo, era ele. Encontrou o velho sentado na varanda de casa, trançando uma corda de couro. Quando Zacarias contou sobre os espíritos e as aparições, Benedito ficou muito sério e disse que sempre soube que aquela área era assombrada, mas que nunca tinha visto manifestações tão intensas. Segundo Benedito, a história da aldeia destruída pela doença era verdadeira. Seu próprio avô tinha lhe contado que, há mais de 100 anos, existia uma pequena comunidade de mineradores na área onde hoje fica a fazenda Santa Rita. Os mineradores exploravam ouro numa mina que ficava próxima à pedra furada. A comunidade prosperou durante alguns anos, mas foi atingida por uma epidemia de febre amarela que matou praticamente todos os moradores.
Os poucos sobreviventes fugiram da área e os corpos foram enterrados numa caverna natural que ficava debaixo da pedra furada para evitar a propagação da doença. Benedito contou ainda que, ao longo dos anos, várias pessoas tinham relatado aparições na área, especialmente durante períodos de seca ou depois de alguma perturbação no local. Os espíritos dos antigos mineradores apareciam principalmente para proteger o local onde seus corpos estavam enterrados. O ancião explicou que a perfuração do poço tinha violado o local sagrado onde os mortos descansavam e que isso tinha despertado suas almas. Para resolver a situação, seria necessário realizar um ritual de apaziguamento, pedindo perdão aos espíritos e prometendo respeitar seu descanso eterno. Quando o Dr. Euclides finalmente voltou da viagem, Zacarias contou toda a situação. Inicialmente, o patrão foi cético e achou que o caseiro estava inventando desculpas para não usar o poço novo. Mas quando viu os animais mortos e observou o comportamento estranho dos que ainda estavam vivos, começou a ficar preocupado. O Dr. Euclides decidiu mandar analisar a água do poço novo num laboratório da cidade. Os resultados foram perturbadores. Embora a água estivesse quimicamente pura, havia nela micro-organismos desconhecidos que poderiam causar problemas de saúde se consumidos por longos períodos. Mais intrigante ainda era o fato de que a temperatura da água estava constantemente alguns graus abaixo do normal para aquela profundidade. E havia uma leve radioatividade natural que não existia na água do poço antigo. Era como se a água estivesse sendo influenciada por alguma força desconhecida. Diante dos resultados da análise e dos relatos cada vez mais frequentes de aparições na propriedade, o Dr. Euclides decidiu consultar Padre Sebastião, o pároco da cidade mais próxima. O padre era conhecido por sua experiência em casos de fenômenos sobrenaturais e já tinha ajudado outras pessoas da região com problemas similares. Padre Sebastião visitou a fazenda numa tarde de domingo e ficou impressionado com a intensidade dos fenômenos. Mesmo durante o dia, era possível sentir uma presença estranha na área da pedra furada, e a temperatura ali era visivelmente mais baixa que no resto da propriedade. O padre confirmou que estava lidando com um caso de almas penadas que não conseguiam encontrar descanso por causa da perturbação de seu local de sepultamento. Propôs realizar uma missa especial na propriedade, seguida de um ritual de apaziguamento dos espíritos. A cerimônia foi marcada para o sábado seguinte, durante a lua nova, quando os fenômenos costumavam ser mais intensos. Participariam Padre Sebastião, a família de Zacarias, o Dr. Euclides e alguns vizinhos que tinham sido afetados pelas aparições. Durante a semana que antecedeu a cerimônia, a atividade sobrenatural na fazenda aumentou drasticamente. As aparições aconteciam agora também durante o dia, e as figuras de névoa pareciam cada vez mais desesperadas e agitadas. Zacarias chegou a ver uma das figuras tentando se comunicar diretamente com ele, gesticulando na direção do poço e fazendo movimentos que pareciam indicar que alguma coisa deveria ser feita urgentemente. O gemido subterrâneo também se intensificou, e agora era acompanhado por sons que lembravam choro e lamentações. Na noite da cerimônia, o grupo se reuniu próximo à pedra furada. Padre Sebastião tinha trazido água benta especial, velas consagradas e um crucifixo antigo que pertencia ao patrimônio da paróquia. Também tinha pesquisado orações específicas para apaziguar almas penadas. A missa começou normalmente, mas quando Padre Sebastião começou a recitar as orações para os mortos, os espíritos se manifestaram de forma mais intensa que nunca. A névoa se formou rapidamente ao redor da pedra furada,
e as figuras que emergiram dela eram mais nítidas e numerosas que nas aparições anteriores. Zacarias contou pelo menos 15 figuras diferentes, todas vestidas com roupas antigas e carregando ferramentas de mineração. Elas se aproximaram do grupo lentamente, sem demonstrar hostilidade, mas com uma expressão de profunda tristeza e desespero. O momento mais emocionante da cerimônia foi quando uma das figuras, que parecia ser o líder do grupo, se destacou e começou a falar diretamente com Padre Sebastião. Sua voz era clara e compreensível, diferente das outras vezes em que Zacarias tinha ouvido os espíritos. O espírito explicou que ele e seus companheiros tinham vivido e trabalhado naquela terra durante muitos anos, antes de serem vitimados pela epidemia. Eles tinham sido enterrados na caverna debaixo da pedra furada, seguindo os costumes da época, e lá tinham descansado em paz durante mais de um século. A perfuração do poço tinha perturbado não apenas seus restos mortais, mas também a energia espiritual que protegia o local. Agora, eles não conseguiam mais encontrar descanso e estavam presos entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Padre Sebastião respondeu com orações de perdão e apaziguamento, pedindo aos espíritos que encontrassem paz e seguissem para o descanso eterno. Prometeu também que o poço seria lacrado e que o local seria tratado com o respeito que merecia. Gradualmente, as figuras começaram a se tornar mais transparentes e suas expressões de desespero foram sendo substituídas por uma aparência de alívio e gratidão. Uma por uma, elas se despediram do grupo com gestos de bênção e desapareceram na névoa que se dissipava. O último a partir foi o líder, que se dirigiu especificamente a Zacarias e agradeceu por ele ter servido como intermediário entre os mundos. Antes de desaparecer, o espírito disse que a água do poço voltaria ao normal em alguns dias, mas que seria melhor lacrar a perfuração para evitar perturbações futuras. Quando a cerimônia terminou, todos os presentes sentiram uma mudança imediata na atmosfera do local. O ar parecia mais leve, a temperatura voltou ao normal, e até mesmo os animais da propriedade pareciam mais calmos e dispostos a se aproximar da área. Nos dias seguintes, o Dr. Euclides mandou lacrar o poço novo e voltou a usar apenas o poço antigo. A água foi analisada novamente e todos os micro-organismos estranhos tinham desaparecido, assim como a radioatividade anômala e a temperatura baixa. A vegetação ao redor da pedra furada gradualmente recuperou sua cor e vitalidade, e os insetos voltaram a frequentar a área. Os animais da propriedade se recuperaram completamente, e não houve mais mortes misteriosas no rebanho. Zacarias continuou trabalhando na fazenda Santa Rita por muitos anos depois desse evento, mas sempre com um respeito renovado pelas forças misteriosas que habitam a natureza. Ele fazia questão de manter a área da pedra furada limpa e bem cuidada, como uma forma de homenagear os espíritos que ali descansavam. A experiência o ensinou que nem sempre a tecnologia moderna é a solução para os problemas da vida rural, e que é importante respeitar as tradições e conhecimentos dos antigos moradores da terra. Algumas coisas devem permanecer intocadas, não por superstição, mas por respeito àqueles que vieram antes de nós.